3 anos se passaram depois que eu fiz esse vídeo aqui. E o que eu mais recebo de mensagem, inclusive nos comentários desse vídeo, é o pessoal querendo saber como que tá o interior do carro hoje, depois de 3 anos da pintura que eu fiz. Vale lembrar que essa pintura eu fiz usando um pincel de forma totalmente amadora. Resolvi testar e vocês vão ver hoje como está o aspecto do carro. Não tive ajuda, foi totalmente usando um pincel, uma loucura, mas hoje finalmente o vídeo saiu e vocês vão ver agora como que está o interior do carro. Eu vou mostrar para vocês no detalhe, inclusive também dizer para vocês o que eu faria diferente se eu fosse fazer o mesmo trabalho hoje, o que eu mudaria, o que eu faria de diferente. Então vamos lá, sem mais delongas, depois de 3 anos saiu, então acompanha aí que eu vou mostrar para vocês. E aí, vamos lá, sem mais delongas, mostrar para vocês como que está o carro hoje. Ó, o veículo se encontra desse jeito, tá? A pintura ela realmente não saiu. Eu não dei retoque, vou mostrar para vocês alguns pontos que sofreu um desgaste maior. Acredito que por pecado meu mesmo, tá? Até porque eu não esperei o tempo de cura, eu fiz o serviço em 2 dias e no terceiro já simplesmente peguei e montei. Não esperei secar aonde deveria. Enfim, foi uma forma totalmente amadora. Pretendo refazer o interior do carro, mas vou mostrar para vocês como que tá hoje. Eu não tinha mostrado, mas eu fiz o volante. Coloquei emblemazinho, não tive coragem de fazer o punho, né, a parte da pegada do volante de branco, tá? Então, acho que faltou um pouco mais de capricho meu em repensar isso, porque o branco ele realmente suja muito. Mas em si, a interna tá desse jeito. Vou mostrar a parte de trás, ó, do carro para vocês. Tá vendo? Teve alguns pontos que sofreu desgaste, e eu vou mostrar para vocês onde sofreu esse desgaste, o que aconteceu. Mas eu acredito que tudo isso é culpa minha mesmo, tá? E não da tinta e do material em si. Bom, vou começar aqui pela frente. O que eu faria de diferente hoje? Se eu fosse refazer o serviço, fosse fazer novamente esse procedimento, eu desmontaria mais parte do carro. Por que isso? Ó, vocês olhando aqui, vocês não vão conseguir perceber diferença nenhuma, né? Mas eu que fiz, eu consigo perceber. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como eu fiz no pincel, pessoal, eu não desmontei muitas partes do carro. Eu simplesmente coloquei fita e pintei com pincel. Então a parte do puxador aqui do freio de mão acabou sujando um pouco de tinta. Eu acabei passando um pouco nessa parte, tá vendo? Aqui vocês percebem, ó, que eu acabei errando. Aqui também a mesma coisa, tá vendo? Então assim, e essas partes aqui onde não tem contato com pele, contato com nada, são as partes que continuam branquinho do mesmo jeito, pessoal. É incrível, tá? Incrível. Você pega aqui a parte da coluna da porta, ó. Ela em si, ela tem as marcas do pincel, né? Alguns desgastezinhos, mas não saiu e continua bem branquinho. Tá vendo? Bem branquinho. Tem uma sujeirinha ou outra, mas não teve desgaste nenhum. Agora, a parte, por exemplo, como o punho, acabou tendo um desgaste maior. Tá vendo? Onde a gente apoia o braço. Vocês estão vendo aqui? E aquilo que eu falei, se fosse fazer hoje, eu desmontaria mais peças do carro. Vocês percebem, ó, o errozinho do pincel que acabou pegando? E se fosse fazer novamente, como eu falei, hoje, eu usaria uma pistola de pressão, um compressor, justamente para poder conseguir fazer aquele leque, fazer um preenchimento melhor. Como foi no pincel, teve alguns pontos que foi mais difícil de chegar. A cobertura da tinta, numa máquina, ela é realmente bem melhor. Mas em si, eu acredito que não ficou ruim, tá? Para quem fez de forma amador, fez em casa mesmo. Tudo isso aqui foi desmontado, vocês lembram do vídeo. Mas hoje, se fosse fazer diferente, eu desmontaria o carro por completo, certo? Outro ponto também, tá? Eu tentei diversas formas de tirar a tinta, né? Para limpeza, ou fiz alguns testes para tirar. E pessoal, eu não encontrei nada. Tentei com querosene, com acetona. E pessoal, a acetona ela limpa, danifica o couro, mas a tinta em si ela aguentou bastante. Elas ficaram em si perfeitas, né? Aqui quase ninguém senta na parte de trás do banco. Então tem uma sujeirinha ou outra, mas em si não tem desgaste, né, da tinta. As partes aqui, ó, onde as pessoas colocam os joelhos, em si tá normal. A parte aqui de trás, ó, tá encardido, por quê? Porque as pessoas seguram aqui, né, para poder entrar, ou às vezes pega por aqui para poder entrar dentro do carro e acaba sujando. Então, tipo, suja, beleza. Mas em si a tinta aguentou muito bem, tá? Até aqui nos bancos de trás, em si aguentou muito bem. O aspecto visual do carro hoje é esse. Pretendo refazer o interior dele de novo, né? Mas em si, não me arrependo do objetivo que fiz, né? E nem mesmo do resultado. Em si, acredito que ficou bom para quem fez de forma amadora.
para quem arriscou, né, que é a principal questão. Aqui a parte do puxador, ó, esses traços, né, do banco, eles já tinham antes, certo? Isso aqui já tinha antes. Então eu só pintei por cima, mas continuou do mesmo jeito, né? Até porque ele não repara a parte que está danificada do couro. Então eu só pintei por cima, mas em si, ó, o console sujou, né? Mas não saiu a tinta, tá, pessoal? Depois de 3 anos, ó, ficou encardido e tudo mais, mas alguns pontos, na verdade. Porém a tinta ela não saiu, ela aguentou muito bem. Inclusive no friso ali, tá vendo, ó? Aguentou bem o tranco. E bom, se eu fosse fazer isso hoje, eu usaria uma pistola de pintura, desmontaria mais parte do carro, teria mais paciência que eu não tive. Eu desmontei o carro em um dia, no outro já saí pintando. Teve parte que eu higienizei legal, teve parte que eu não tive tanto cuidado. E no terceiro dia eu já estava montando e andando com o carro. Então assim, teve parte que eu não deixei nem curar a tinta direito. Então eu desmontaria mais o carro, tiraria tudo, lixaria algumas partes de plástico, passaria o prime para plástico igual eu passei, mas eu teria um pouco mais de zelo e cuidado nessa parte e pintaria com o compressor e a pistola apropriado ao invés do pincel. Mas em si o resultado eu estou super satisfeito. Depois de 3 anos ainda aguentou bastante o tranco. Para quem quer experimentar, você pode às vezes ter um carro que está com algum defeito na parte do banco de tinta. Você vai lá, compra no Mercado Livre, da mesma cor, e você pode retocar, reparar o banco, o couro, que vai servir também, tá? Então assim, vale a tentativa. Se quiser fazer, se quiser se arriscar, fique à vontade, mas eu faria diferente. Outra coisa talvez que é bom repensar é na tonalidade que você vai escolher. Eu escolhi o branco, em si é uma cor que suja. Se você colocar uma cor caramelo, vai sujar. Se você colocar hoje um creme, vai sujar. Então a galera fala, o branco ele suja mais. Não é que ele suja mais, ele suja igual. A diferença é que ele mostra mais, ele deixa visível a sujeira. Se você com as mãos sujas pegar num carro com a cor caramelo e você pegar no branco, os dois vão sujar. A diferença é que o branco ele vai mostrar mais. Então se você pegar um creme, um caramelo, enfim, um terracota, seja qualquer cor, vai sujar. Então assim, não quer ter dor de cabeça para não ter que sujar? Aí você vai pro preto, vai para umas cores mais escuras, que daí vai esconder mais a sujeira. Então essa seria a minha principal dica para vocês aí.